Projeção ortogonal. Nós estamos aqui com esse cubo, representado no espaço tridimensional, e meio que localizando esse cubo, nós temos um plano vertical, na cor azul, e um plano horizontal, na cor verde. Bom, para explicar o que é projeção ortogonal, a gente vai meio que utilizar um símbolo, uma representação. Imaginemos alguns raios de luz incidindo de modo perpendicular a esse plano azul, ao plano vertical, sobre esse cubo. Nós teríamos coisas que poderiam ser representadas por esses vetores que simulam a direção de propagação desses raios de luz. Mas aqui seriam infinitos raios de luz que incidiriam não só sobre os vértices, né, mas sobre a face daqui de trás do cubo, enfim, de modo ortogonal, né, perpendicular, ortogonal ou perpendicular a esse plano vertical. Quando ocorre essa incidência ortogonal sobre o cubo, vai gerar uma sombra nesse plano vertical. E essa sombra é dita como a projeção vertical desse cubo. A gente pode pensar na projeção de modo bem simplista como sendo uma sombra, né, que determinado objeto faz sobre um plano. Como os raios de luz, aqui no nosso exemplo, são ortogonais ao plano de incidência, a gente chama isso de projeção ortogonal. Isso pode acontecer também para o plano horizontal, onde eu vou ter outros feixes de luz representados aqui por esses vetores, que vão ser você, e você. Pronto. Aí, esses 4 outros vetores representam uma direção de propagação para a luz perpendicular ao plano horizontal. E isso vai gerar também uma luz, uma sombra embaixo do cubo, que seria a nossa projeção no plano horizontal desse cubo. Note que esses raios de luz, que a gente vai, em geometria descritiva, a gente pensa e chama eles de projetantes, né? Essas projetantes, que são aquelas que projetam o cubo sobre os planos de projeção, que aqui é o azul e o verde, elas são perpendiculares a esses planos de projeção. Então, quando eu falo que uma projeção ela é ortogonal, eu estou falando que a projetante, né, o que incide sobre o objeto e sobre o plano, a direção dela é ortogonal ou perpendicular ao plano de projeção. A gente pode pensar a mesma coisa para pontos. A gente vai ter uma aula própria para ponto, mas aqui a gente já dá para falar. Eu tenho, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que apareceu aí agora, é o ponto A1. O ponto A1, caso eu incida uma projetante sobre ele perpendicular ao plano vertical, veja bem, ela é perpendicular ao plano vertical. Eu vou ter como resultado uma, entre aspas, sombra, que vai gerar uma projeção no plano vertical. E aqui eu chamei de PVPA1, né? Projeção vertical do ponto A1. Aqui o nosso ponto original era o ponto 1, ponto A1. E caso eu faça o mesmo que eu fiz lá com o cubo e coloque uma projetante ortogonal ao plano horizontal, como resposta eu vou ter uma sombra, que é a minha projeção horizontal do ponto A1. Então, ou seja, em geometria descritiva a gente vai trabalhar, existem outras formas de projetar as coisas sobre os planos, você tem projeção oblíqua, projeção cônica, mas de modo geral a gente vai trabalhar só com a projeção ortogonal. A ideia básica dela é essa, a gente incide uma projetante sobre por exemplo, o ponto A1, como essa projetante ela é perpendicular ao plano de projeção, ela vai gerar uma sombra aqui do ponto A1 no plano vertical,
que a gente chama de projeção vertical, né? E no plano horizontal a gente vai ter uma projeção também com uma outra projetante que dessa vez ela é perpendicular ao plano de projeção horizontal. Dúvidas, comentários e sugestões nos comentários aí embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.